Então, fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo aqui no canal pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e corte da mídia palmeirense reagindo a esse jogo aí entre Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi avassalador e venceu o Bahia aí pressionando em um jogo muito bonito de Felipe Luiz, né? Vamos ver aí que os youtubers aí palmeirenses falaram sobre esse jogão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Como eu tava falando, né, cara? O torcedor do Bahia que vai ver o jogo do Bahia no comando do Rogério Ceni é muito, né? Contra o Flamengo, né, nesse caso, né? É muito bom, né, meu? O cara é muito torcedor, né? Esperando uma vitória do Rogério Ceni. E o cara ia participar do jogo histórico, né? Se caso acontecesse, né? Mas não foi dessa vez de novo, né? Acho que é a 15ª derrota do Rogério Ceni pro Flamengo, né? Não consegue ganhar, o Flamengo nem a pau. Ou 15º jogo que não vai. Então o Flamengo hoje mais uma vez passou por cima do Bahia, né? Não foi aquele jogo, né, atropelado, maravilhoso, mas já demonstra umas mudanças aí no Flamengo que a gente já comentou no último jogo, a mudança de postura do jogador, né? Sempre no primeiro tempo teve bastante dificuldade aí também, como sempre teve, né? De criar muita jogada e chegar no último passe ali os caras errar, cara, sei lá, ou toma decisão errada ou a coisa não acontece. Gabigol também foi muito procurado, né? Porém não conseguiu marcar o gol, mas já pelo menos já tá mais alegre, né? O time já tá mais feliz, né? Ele mesmo já tá mais solto, é perceptível isso. Então o Flamengo aí, né? Numa nova postura, né? E muita gente já tá até criticando, falando que, porra, não é possível que em 2 treinamentos, 3, 4 treinamentos, o Flamengo mudou tanto assim. Porque no primeiro jogo, né, foram o quê? 2 treinamentos e já veio com uma postura diferente, né? E a galera aí começa a falar, né? A especular, né? Será mesmo que os jogadores não estavam querendo derrubar o Tite? Tinha alguma coisa lá dentro no elenco? Alguma coisa pode estar acontecendo no elenco realmente mesmo. Isso é normal, né? O cara velho joga bastante tempo junto, aí começa a ter as panelas e tem aquele negócio, né, cara? Tava vendo uma reportagem aí de um rolo de esposa dos caras, parece que eles não estão mais unidos como era antes. E aí começa a especular, né? O fato é que o Felipe Luiz veio e parece que agora deu uma reunida ou unida novamente no time, em prol de um objetivo, né, em prol de jogar melhor, em prol de dar alegria para a torcida, em prol do Flamengo ganhar alguma coisa. É difícil no Brasileirão, porém nada é impossível, né? O Palmeiras não foi, o Botafogo continua lá na liderança, ganhou o seu jogo contra o Atlético Paranaense, né? E realmente está se encaminhando aí para ser campeão. Mas o Flamengo, do tamanho que é, com esse elenco que tem, não pode nem pensar, nem imaginar ficar fora de uma Libertadores, por exemplo, né? É claro que o Flamengo, pelo elenco que tem que estar lá brigando pelo título. Não é impossível, né? Pode acontecer, a hora que aconteceu ano passado, mas, claro, é muito mais difícil acontecer de novo aquilo, né? Mas, sei lá, né? A gente não sabe como é que é. Futebol é complicado, é futebol, né? Sei que o Flamengo venceu bem o Bahia, o time demonstra já uma evolução, porque você vê que, pelo menos na parte da postura, os caras têm vontade, estão correndo mais, não é mais aquele time apático que a gente via contra o Tite, né? E hoje, 2-0 no Bahia, não tem nem contestação, tanto é que a torcida do Bahia ficou vaiando, né? Já devem estar pedindo fora Ceni lá, né? O Ayrton Lucas no primeiro tempo fez o gol, e o segundo tempo um pênalti cobrado lá pelo Alcaraz, tá? Como é que foi o jogo na questão de estatística? O Bahia chutou 9 vezes no gol do Flamengo e o Flamengo chutou 13 vezes, né, no gol do Bahia. São 13 finalizações. Das 13 finalizações do Flamengo, 6 foram no gol do Bahia. Eu sei que foi bem eficiente até, né, metade. E o Bahia, apenas 2 das 9 dele, né? Então, o Flamengo bem mais eficiente que o Bahia. E mesmo lá na Fonte Nova, o Flamengo com mais posse de bola. 55% de posse de bola contra 45% do Bahia, né? E você vê muito aí o Flamengo pressionando o Bahia o tempo todo, tentando ficar com a bola no pé. Quando perdia a bola já ia já recuperando aquela pressão, e aí atrapalhou. O Bahia se embananou ali no jogo, não conseguia sair do envolvimento do Flamengo, tá? O Bahia acertou ainda 83% dos passes e o Flamengo 84%. O Bahia fez 20 faltas e o Flamengo fez 11. 4 amarelos para o Bahia, 4 amarelos também para o Flamengo. Teve um vermelho do Bahia, tá? 3 impedimentos do Bahia,
4 impedimentos do Flamengo. E 3 escanteios do Bahia, 7 do Flamengo. Tá? E com essa vitória, o Flamengo se mantém aí, tá em quarto lugar, com 51 pontos, 28 jogos, né? Um a menos de que todo mundo aí. Vai ter o seu jogo com o Internacional, que inclusive já foi até marcado já, tá? O Botafogo em primeiro com 60, Palmeiras segundo com 57, o Fortaleza que perdeu com 55, Flamengo em quarto com 51, o São Paulo em quinto com 47 e em sexto o Internacional com 46. E só uma curiosidade, o Inter que tá aí em... Como é que é? Quando acabei de falar aqui, caramba. Meu Deus do céu. O Inter que tá em sexto, né? Que veio uma escalada forte aí, né? Empatou com o Corinthians lá. Empatou no finalzinho com o Corinthians lá na Arena Neoquímica. Porém, né? Que o Corinthians deixando o Corinthians lá em 18º. Que coisa, né, cara? O Corinthians eu acho que não vai escapar esse ano, cara. Vai ser difícil, hein? Mas voltando aqui, ó. O Flamengo entrou com Rossi, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Léo Ortiz e Wesley, De La Cruz, Pulgar, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gerson e Gabriel Gabigol. O Bahia entrou de Marcos, Arias, Xavier, Canu, Luciano, Caio Alexandre, Depena, Cauli, Jean Lucas, Tassiano e Everaldo, tá? Então o Flamengo, que no segundo... Aí depois teve aí o Varela, o Alan, o Michael Richardo Delgado de Oliveira, nome, por que eu boto o nome inteiro dele, né, cara? O Michael, né? Carlos Alcaraz e Gonzalo Prata. Michael Richard Delgado de Oliveira. Rapaz. Mas que bobeira. Coloca Michael aí, cara. Ó, nem Guilherme Varela. Põe só Varela. Os caras escreve tudo aí. Carlos Alcaraz, beleza, né? Gonzalo Prata já tá a gente já sabe, né? Mas, Michael Richard Delgado, tá que rolo, né? Mas é isso, galera. O Flamengo aí fazendo história, né? Porque não deixa o Rogério Ceni ganhar de jeito nenhum, cara. E olha o Rogério Ceni pelo jeito, tá com os dias contados no Bahia. Quando a torcida começa a xingar, a gritar, já viu, né, cara? Meu Deus do céu. Que coisa, né? Que coisa, né, cara? Ó, uma curiosidade que tá no GE aqui, falando assim, ó, só vale gol de lateral esquerdo. Eu não tinha prestado atenção nisso, né? Desde que Felipe Luiz assumiu o Flamengo, os laterais esquerdos estão em alta. Diante do Corinthians, pela Copa do Brasil, foi o Alexandro que fez o gol. E na Arena Fonte Nova, foi a vez do Ayrton Lucas fazer o seu gol, né, cara? Meu Deus do céu, né? Aí exalta aqui, ó, a atuação do Bahia na Arena Fonte Nova foi muito ruim. Por isso o técnico Rogério Ceni foi chamado de burro e os jogadores foram vaiados durante e depois da partida contra o Flamengo. Um dos motivos das reclamações aí foi a derrota, né, foi a demora na entrada do atacante Ademir, que só foi a campo pela metade do segundo tempo. Meu Deus. E a freguesia tá mantida, né? Aí escala aqui todos os jogos, né, ó. Flamengo 2, São Paulo 0, Flamengo 2, Fortaleza 0, Cruzeiro 1, Flamengo 2, Fortaleza 1, Flamengo 2, Flamengo 2, Fortaleza 1, São Paulo 0, Flamengo 4, Flamengo 3, São Paulo 1, Flamengo 1, São Paulo 3, Flamengo 2, São Paulo 0, Flamengo 2, Flamengo 1, São Paulo 0, Flamengo 1, Bahia 0, Flamengo 2, Bahia 1, Bahia 0, Flamengo 1, Flamengo 1, Bahia 0, Bahia 0, Flamengo 2. Eita, nós, né? Bahia também tá de freguês aqui, né? Bahia, Fortaleza. Eita, nós, que coisa, né? E tudo culpa do Rogério Ceni. E é isso, galera. Então, Flamengo aí fazendo um bom jogo, conseguiu vencer. Não foi aquele maravilha de jogo, né? De assistir, é bem verdade. A gente saiba aí que o Flamengo poderia ter feito mais gols, né? Perdeu o gol com o Gerson, perdeu o Ayrton Lucas, podia ter feito aquele golaço lá, que chutou de fora da área, poderia aumentar essa lista aí de gols de lateral esquerdo. O Alcaraz meteu bola na trave, o Gabigol teve gol anulado. Quer dizer, o Bahia realmente hoje, apesar de não ter sido aquele jogão, tudo, né? Mas o Bahia deixou de levar aí uma goleada também, né? Tem esse detalhe, né?
Mas é um jogo, não foi aquele jogaço, tudo mais. O Flamengo poderia ter goleado sim o Bahia, mais, né? Porque pela atitude do Flamengo, que tá muito mais objetivo, o Flamengo muito mais pra frente, né? E o Bahia realmente tá mal, velho. Tá complicado, sei não se o Rogério Ceni fica. Um exemplo pra vocês. Eu tava assistindo o jogo lá do Bahia e do Flamengo. E vocês lembram que no jogo passado contra o Corinthians, lá mais ou menos pros 30 minutos, 30 e poucos minutos, o Flamengo morreu em campo? Fisicamente o time se desgastou demais e, consequentemente, abriu espaço, abriu brecha, se desconfigurou. O que o Felipe Luiz fez hoje no jogo? Hoje, mano, quando deu 19 minutos do segundo tempo, ele substituiu. Ele começa a substituir. Por quê? Porque ele não quer deixar acontecer o que aconteceu no jogo passado, porque ele já teve uma experiência negativa. E o trabalho técnico é isso. Agora, quando o Abel ele retorna para o segundo tempo e aposta na mesma equipe, ele continua apostando na falta de intensidade, na falta de criatividade, nos erros do Giai, que ele já estava cometendo, e aí ele começa a substituir depois de um tempo. O Palmeiras ganha intensidade, ganha rotação, só que não ganha criatividade. O Flamengo enfrentou o Bahia, lá na casa do Bahia, e mais uma vez, um segundo jogo, né? Todo mundo com aquela expectativa de como iria ser a exibição do Felipe Luiz e tudo mais. Ninguém esperava um jogo fácil, todo mundo esperava um jogo muito disputado. O Bahia é uma equipe que tem se organizado, o Bahia é uma equipe que tem jogadores ali com grande potencial. Taticamente é uma equipe que comete as suas falhas, mas tem um setor intermediário muito bom. E aí, o Flamengo, mais uma vez, ele mostrou a intensidade do jogo passado contra o Corinthians. Eu acho que o recorte do Flamengo, ele foi o mesmo. E aí, ganha-se a complementação do Felipe Luiz buscar corrigir os erros do jogo passado. E um desses erros, uma dessas correções que o Felipe Luiz faz, é justamente nesse delay entre a substituição de jogadores. E aí o Felipe Luiz antecipa essa substituição no momento que ele começa a entender que o time pode baixar o ritmo. No geral, não dá para dizer que o Flamengo não está diferente. Né? Ele está diferente. Isso é nítido. Os jogadores correm com mais vontade, o time tem mais ímpeto físico. Isso a gente já tinha notado no jogo do Corinthians, mas muita gente falou assim, mas foi um jogo de Copa do Brasil, é uma semifinal, é um jogo de eliminatórias, então tem todo esse contexto dentro do Maracanã. Mas hoje o Flamengo também fez um jogo com o mesmo ritmo de intensidade. Obviamente que o time do Bahia, ele é um time mais cadenciado que o Corinthians. O time do Corinthians é um time que trabalha mais na velocidade, na explosão, na força de vontade, no afinco. E foi assim que o Corinthians trabalhou. Agora, o Bahia, ele é um time mais ali de toque de bola, é um time de trabalhar mais os espaços pelo setor do meio-campo, porque tem bons jogadores no meio-campo. Então é um time que trabalha um pouco mais cadenciado, um pouco mais com as linhas equilibradas. Mas o Flamengo, basicamente, ele dominou a maioria das ações ofensivas do começo ao fim do jogo. Obviamente que o Bahia teve os seus momentos, encontrou às vezes alguns espaços ali na defesa, encontrou algumas projeções perigosas. O placar, ele foi magro novamente, muito em virtude dos erros de finalização do Flamengo, mas o Flamengo também conseguiu criar mais. Falta só aquele ajuste da pontaria, porque ainda os centroavantes, os homens gols do Flamengo, eles continuam falhando justamente na finalização, justamente no momento de fazer o gol. E eu acredito que talvez esse é uma perspectiva e um aspecto que o Felipe Luiz pode corrigir agora para os próximos dias, para as próximas semanas de treinamento. Espacialmente falando e taticamente falando, a equipe se comporta com pressão. A equipe se comporta em manter a posse de bola. O Flamengo faz um gol em uma jogada triangulada, muito bem elaborada. Aquilo dali é jogada treinada, é jogada ensaiada. Inclusive, o Flamengo ganhou várias jogadas desse tipo depois da chegada do Felipe Luiz, inclusive em momentos de escanteio. Porque antigamente, lá com o time do Tite, o escanteio o que era? Era aquela chuveirada na área, né? Era aquela chuveirada na área, chuveirada na área, chuveirada na área, e não tinha nada para acontecer.
Agora não, agora os caras tentam trabalhar um pouco os espaços, têm mostrado algumas jogadas ensaiadas, triangulações, um time também muito incisivo na profundidade, trabalhando muito espaço de transição. No segundo tempo, o Flamengo jogou melhor até que no primeiro tempo, eu achei. Porque no segundo tempo, o Bahia parece que começou a diminuir o ritmo. Os caras não conseguiam acompanhar e cediam muitos espaços pelas laterais para que o Flamengo conseguisse fazer boas triangulações. E aí ele aproveitava aquele sistema de transição e pimba com a bola lá para frente. O Gabigol, ele teve mais uma vez a aposta ali na sua continuidade. O Gabigol vem ganhando sequência, tem melhorado muito o seu posicionamento, tem colaborado e criado situações de gol, tem participado. Você vê que a distribuição tática do time é para tentar afunilar as jogadas para o Gabigol, e o Flamengo faz uma coisa que com o Tite eles não faziam de jeito nenhum: jogadas centralizadas. Cara, em várias e várias vezes eu vi em alguns vídeos e falei assim: eu acho que o Flamengo tinha que apostar em jogadas mais centralizadas, porque tem jogadores tecnicamente e individualmente muito bons para isso, para limpar marcações e conseguir jogadas centralizadas. Porque quando a chuveirada, a profundidade não dá certo, você tem que apostar pelos meios. E o Flamengo começou a fazer isso depois de Felipe Luiz. Então, basicamente é isso, cara. Basicamente é isso, o Flamengo manteve exatamente a mesma postura, com o fator correção em relação a alguns aspectos. Hoje, defensivamente, o Flamengo foi mais seguro, não cedeu tanto espaço, né? Conseguiu segurar mais o setor intermediário do Bahia, e chegou um momento que o Bahia estava totalmente perdido em campo, que foi aquele momento lá do segundo tempo, onde o Rogério Ceni começa a fazer substituição igual um louco. E aí o Felipe Luiz também mexe, porque ele não quer que o time perca a intensidade que tinha e basicamente o controle que tinha naquele momento. É isso daí então. Coloca nas opiniões aí o que vocês acharam. Tamo junto, valeu, falou. Então é isso, galera. Vimos aí que a mídia palmeirense aí foi sincera, né? Falou a verdade aí, não ficou tentando dizer que fez de sorte, como alguns corintianos falaram, né? Que quando o Flamengo venceu, foi o time de reserva, deu sorte, né? Mas o amasso que o Flamengo deu, eles não lembraram, né? E vimos aí que os palmeirenses foram sinceros, né? Eles poderiam muito bem não falar, mas eles falaram realmente que o Flamengo jogou bem. A intensidade de Felipe Luiz realmente mudou o Flamengo, e é isso que a torcida quer, né? O Flamengo tá vencendo de 1-0, 2-0, mas é uma forma ofensiva que a torcida gosta, né? Mesmo que venha um empate, uma derrota, não vai faltar esforço, não vai faltar garra, e isso é importante, né? O Flamengo, a torcida do Flamengo gosta disso. Claro que a vitória é muito mais importante, conta muito mais os 3 pontos, né? Mas a garra aí que representa a torcida, isso aí é fundamental, né? Para poder motivar mais ainda o time, né? Então é isso que o Felipe está trazendo, né? Está trazendo de volta o espírito que tinha de 2019, né? Quando estava com o Jorge Jesus, né? A gente volta essa fita, mas é para lembrar que o futebol do Flamengo era bonito, não futebol que dá para acontecer ainda. E Felipe Luiz está trazendo de volta. Os técnicos que tá vindo tá querendo mudar totalmente o estilo do Flamengo, que deu certo. E Felipe não. Trouxe de volta o que deu certo. Colocou Arrascaeta onde ele joga melhor, botou Gerson onde ele joga melhor, né? Tá tentando recuperar Gabigol. Gabigol não tava 100%, mas tá se colocando à disposição ali, fazendo facão ali, jogando por trás. Fez 2 gols, mas impedido, mostrando que ele está se apresentando, né? Mas eu acredito que ele volte seu futebol, seu melhor futebol, e assim volte a fazer gols, né? Pelo Flamengo, e assim ser importante, né? Então, eu acredito que o Flamengo só tem a crescer. A busca do título tá difícil, mas dá para ir buscar, dá para vencer ainda esse campeonato, né? Ano passado teve a diferença de muito mais pontos. Claro que o Botafogo perdeu o técnico, perdeu alguns jogadores, mas não é impossível. O Botafogo vai pegar jogos difíceis também, né? E pode perder ponto, pode empatar. E assim o Flamengo vencendo, mantendo essa regularidade aí, só tem a crescer. Vai ter um tempo da data FIFA aí para Felipe Luiz poder treinar ainda mais o time. Lembrando que esses 2 jogos aí, Felipe Luiz não pôde treinar muito o time, né? Só foi mais vídeos. Então, com mais tempo aí, né? Com mais calma, ele vai conseguir fazer o time jogar ainda melhor, né? E aí apresentar um bom futebol, finalizar melhor também e fazer os gols. Qual a sua opinião, torcedor? Esse comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.